Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do Palmeiras avassalador, isso mesmo, avassalador. O Palmeiras aplicou uma goleada no Juventude, 4-1 no Allianz Parque. Os gols do Verdão marcados pelo Rafael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fux e o Felipe Anderson. 4-1 para o Palmeiras, que nesse momento tem 58 pontos, 3 a mais que o Flamengo e tem 2 vitórias a mais que o time carioca. Vamos trazer aí a repercussão da partida, os comentaristas debatendo aí a goleada do Verdão, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. Que diferença que faz o Bruno Fux na zaga. Para mim, Bruno Fux, titular absoluto da defesa do Palmeiras. Murilo, fez um bom jogo? Legal, bacana. Mas o Bruno Fux, o que ele joga de forma inteligente, como arma o jogo lá do setor defensivo. Quantos passes que quebram linha, que fizeram o Palmeiras dar dinamismo, rotação, a dupla Bruno Fux e Andréas Pereira, que voltou hoje para ser o primeiro volante do Palmeiras, como deu certo, né? Olha a diferença, que muita gente fala, como é que pode zagueiro vai armar jogo, não sei o quê. Tem uns idiotas que falam esse tipo de bobagem, só que hoje no futebol, como a armação da jogada começa lá no goleiro trabalhando com os pés, é óbvio que o zagueiro já é a segunda linha de armação. Então ter um goleiro que sabe sair jogando, ter um zagueiro que sabe sair jogando, é óbvio que facilita muito o trabalho daqueles caras que obrigatoriamente vão conduzir a equipe dentro de campo para fazer esse tipo de trabalho. Então o Andréas Pereira trabalhando com o Bruno Fux, olha como fez o Palmeiras se tornar muito fluido dentro de campo, um time que jogou um futebol de altíssimo nível, né? Vai ter desfalque, lesão, jogador em data FIFA, vai ser de repente um pouco mais complicado. Foi muito complicado. Olha, realmente o Palmeiras teve muita dificuldade. Mas passou o carro, é impressionante o padrão que esse time alcançou. Instantes finais, eu vou fazer o linha de passe, então não vai dar pra esperar o apito final. Mas vamos lá. 4-1. Se o placar foi diferente, você vê, eu tô gravando aos 82. Interessante ver como os gols têm valor pros caras que marcaram, né? O Veiga, ídolo histórico do Palmeiras, numa fase um pouco mais de baixo, gol dele. Muito distante dos gramados, tá todo embaçado aqui. O Bruno Rodrigues, 2-0. Bruno Fux, 3-0. E o Felipe Anderson com 4-0. Aí o Juventude diminuiu, repito, não acabou. Abre 3 pontos para o Flamengo, agora com o mesmo número de jogos, 1 a menos que o Cruzeiro e 6 de vantagem. Para mim é um duelo claro, Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro correndo por fora, mas está jogando muito bem. Padrão muito sólido do Palmeiras. Tem chão. Mas esse Palmeiras eu acho uma das melhores versões do Verdão nessa era Abel. Comentem abaixo e tchau. Palmeiras muito líder do Campeonato Brasileiro. Em jogo adiado e com polêmicas de arbitragem, o Verdão teve voltas muito importantes. Goleou o seu adversário e abriu boa vantagem para o Flamengo, agora em igualdade em número de jogos com o principal concorrente na luta pelo título nacional. O primeiro lance do jogo é logo no comecinho da partida. O Abner do Juventude, cara, toca só na bola. Em relação ali ao Felipe Anderson, os jogadores de Juventude reclamaram muito do árbitro Davi Lacerda. O árbitro Rodolfo Toschi Marques mandou corrigir, é óbvio, né? Com isso o pênalti foi anulado. Logo na sequência, o Palmeiras continua pressionando o Juventude e tivemos o gol de Rafael Veiga, voltando a performar. E falando em volta ainda no primeiro tempo, cruzamento para a área e gol de um cara que não jogava há 2 anos. Teve 2 lesões gravíssimas, uma no joelho, a outra no tendão de Aquiles. Acho que teve outra no joelho também, na verdade foram 2, né? Foi contratado com certa expectativa, né? No ano retrasado pelo Verdão. Por conta das lesões só pôde voltar a ser titular 2 anos depois e comemorou, cara, beijando os 2 joelhos. Bruno Rodrigues é muito bom jogador, cara. O torcedor do Palmeiras também teve o que reclamar, tá? O próprio Bruno Rodrigues tomou um pisão aqui, cara, e eu achei que era pra vermelho. A porteira abre com um gol de Bruno Fux no segundo tempo. Felipe Anderson marca o 4º gol. O Juventude descontou aos 30 minutos do segundo tempo o cruzamento de Nenê, gol marcado por Rodrigo San na falha do goleiro Everton. Placar final Palmeiras 4-1, tranquilidade absurda na tabela de classificação. O Juventude tá praticamente dando adeus. O Palmeiras agora com o mesmo número de pontos, né, o mesmo número de jogos, perdão, em relação ao Flamengo, são 26, tem 3 pontos a mais.
Palmeiras abre 3 pontos para o Flamengo e com 2 vitórias à frente passa a depender só de si, independente do confronto direto entre os dois para ser campeão brasileiro. Outra goleada, outro atropelo, outras peças. Eram mais de 10 desfalques para o Verdão nessa noite. Porém, diante do Juventude, o penúltimo colocado da competição que simbolizava uma vitória obrigatória dentro de casa, o Palmeiras entregou o recado que o torcedor tanto queria para acreditar de vez que os últimos dias do ano serão daqueles de empolgar. A sequência de vitórias dentro de casa não é necessariamente uma novidade. O Alviverde com poucas derrotas também não é. Muita coisa que tem acontecido com esse time não é novo para um torcedor que se acostumou a ver esse Palmeiras escrever momentos históricos com Abel Ferreira. Porém, é importante pontuar o papel que o treinador tem nesse novo momento que a equipe vive atualmente, onde desponta como favorita aos títulos e principalmente o papel que a gestão tem também. Já sabendo que perderia Estevão, todo palmeirense ficava receoso em saber como seria o 2025, tendo em vista que todo o jogo do time passava pelos pés dele no fim da última temporada. O treinador não apresentava muita novidade no início desse ano e a expectativa morava em uma renovação que se mostrava necessária no plantel inteiro, mas precisava ser acertada. E é inegável que o Palmeiras acertou e muito nos seus reforços. Afinal, o Botafogo, por exemplo, também gastou. Também perdeu o seu protagonista e a realidade não é a mesma por lá. É óbvio que todo o resto não se compara entre os dois clubes, mas é que em meio a tantos desfalques, Abel finalmente tem um plantel para seguir as suas ideias e convicções. Toda peça é importante em busca dos 2 títulos mais importantes da América e é dessa forma que o Palmeiras vem se tornando uma máquina nesse segundo semestre. 14 jogos desde a eliminação na Copa do Brasil, incríveis 34 gols marcados e apenas uma derrota. Nenhum time é perfeito também para vencer todos os jogos, mas não tem como não dizer que esse Palmeiras ganha potência para derrubar a maioria dos seus adversários. E olha que para ser campeão brasileiro agora nem será mais necessário vencer todos eles. Fala aí, pessoal, tô aqui para falar um pouquinho dessa vitória importantíssima aí do Palmeiras diante do Juventude, uma vitória excelente num sábado à noite, ainda mais da maneira como foi, né, com o time totalmente desfalcado, mas isso mostra a força do elenco, mostra a força do trabalho da comissão técnica que colocaram os jogadores em campo e os jogadores corresponderam à altura, né? Jogadores como o Bruno Rodrigues, que entrou, fez gol e jogou muito bem, há muito tempo não fazia gol, então isso é muito bacana, principalmente um jogador que vinha de lesão, só quem teve sabe o quão difícil é. Então parabéns Bruno Rodrigues, né, pelo jogo. O Veiga, não preciso nem falar, né? O Veiga é a cara do Palmeiras, um cara vitoriosíssimo, um cara que já tem a sua história dentro do Palmeiras, mas mesmo assim está ali ajudando a equipe da melhor forma possível. O Felipe Anderson fazendo gol também, pô, muito feliz por ele, um jogador que se dedica, um jogador taticamente muito importante, né? E o Bruno Fux, né, que entrou ali, estava meio como volante e entrou dentro da área, fez gol. Mas independentemente disso, acho que o Palmeiras fez a lição de casa, o Palmeiras jogou muito bem, respeitou o seu adversário, jogou da forma como o Palmeiras joga dentro de casa, né, agredindo, marcando forte. Então acho que é uma vitória convincente, uma vitória que nos dá tranquilidade para a sequência do campeonato. Então, para aqueles que secaram no sábado à noite, infelizmente não conseguiram. Então um abraço, bom domingo e avante palestra! Uma vitória que na teoria é simples, parece fácil, mas não é bem assim. Porque o Palmeiras não tinha o seu lateral direito titular, jogou o Giai. Não tinha o seu zagueiro titular, jogou o Mikael. Não tinha o seu camisa 5 titular e não tinha nem mesmo o cara que podia fazer a segunda opção, que era o Martínez. Não tinha nem o Aníbal, nem o Martínez. Jogou o Fux. Não tinha seus 2 principais jogadores do momento, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, não era tão simples assim. Aí, para piorar, lá na frente, as opções Facundo e Sousa também não estavam disponíveis. O Facundo porque está com o Uruguai. O Sousa porque machucou. Porque se ele não tivesse machucado, também estaria com o Paraguai. Então é uma vitória que parece tranquila, parece simples, mas não é bem assim. Uma vitória importante de um Palmeiras que se impôs.
de um Palmeiras que sofreu bem pouco e que até tomou o gol, impressionava. Até o Paulo Andrade, o narrador do Premier, falou: pô, o Palmeiras está concentrado, está ganhando de 4-0 e está pegando, está marcando. Um jogo muito importante, 3 pontos muito importantes para o Palmeiras se consolidar de vez como líder. Agora não tem mais jogo a menos, o jogo a mais com o Flamengo. Então realmente é o líder do campeonato. Uma vitória expressiva, mais um 4-1, né? Já tinha feito 4-1 no Inter, no Fortaleza. Uma vitória muito boa, importante, porque também, muito provavelmente, seguindo o curso do Rio, o Palmeiras chega no Maracanã com direito do empate. Isso é muito importante para o final de semana que vem. O Palmeiras vai deixando o Flamengo para trás, é mais líder do que nunca e com essa vitória deu um passo importantíssimo na luta pelo título. Isso porque o Palmeiras agora tem 3 pontos a mais que o rubro-negro e leva vantagem nos critérios de desempate, tem mais vitórias, tem 2 vitórias a mais, ou seja, na semana que vem tem um confronto direto. Mesmo que o Flamengo vença esse confronto direto, que já é uma tarefa muito difícil, já que são 2 times praticamente do mesmo nível, mesmo que o Flamengo vença, o Palmeiras continuará na liderança. Ou seja, o Flamengo ou o Cruzeiro vão ter que se desdobrar, vão ter que correr atrás. Sobre o jogo de hoje, sem muito segredo, né? O Palmeiras muito superior, é um time que tá na liderança contra um time que tá praticamente rebaixado. O jogo foi basicamente um ataque contra a defesa, o Juventude marcando muito mal e quando tinha bola saía jogando muito errado. Isso se deve a 2 fatores. Primeiro, pela falta de qualidade dos jogadores de defesa do Juventude e também pela qualidade do Palmeiras nessa marcação sob pressão. Então o placar se desenrolou com muita facilidade até virar uma goleada. Dessa vez sem polêmica, sem discussão de arbitragem, sem desculpinha. Teve até um pênalti bem esquisito marcado no início do jogo, mas o VAR fez o seu papel, chamou o Davi Lacerda e o Davi Lacerda também fez o seu papel ao revisar e anular corretamente. Mas enfim, vai ser muito difícil tirar esse título do Palmeiras. Porcada. Véspera do Dia das Crianças e o Palmeiras brincou em campo. Bastidores da CBF. Tipo assim, ó. Vamos marcar o jogo atrasado do Palmeiras na data FIFA. Eles vão ter vários jogadores convocados, os estrangeiros, vai para um lado, vai para o outro. Aí vai ter mais alguém suspenso, aí vai ter mais alguém machucado. E essa partida aí que eles têm a mais vai cair por água abaixo. Estavam todos esperançosos, né? O time alternativo. Não vai arrumar nada, vai dar trabalho, vai... Traquinagem desse time hoje, véspera do Dia das Crianças. Caraca. Falar o que, rapaziada? Veiga numa grande noite, né? Veiga muito bem, feliz pelo Bruno Rodrigues, feliz pelo Fux, né? Felipe Anderson, o time foi bem, né? O time desenvolveu o Maurício bem de novo, né? Mas o Veiga muito bem hoje. Isso é bom pra gente. O Veiga, quanto mais jogar, quanto mais estiver melhor, pra gente é excelente, né? Pra gente é muito bom. Então, é isso, né? Abel montou o time com o que ele tinha, com uma grande coerência, né? Bastante coerência mesmo, gostei. O time desempenhou legal pra caramba, jogou fácil, jogou na pressão, jogou leve, né? Como crianças brincando. Podia ter sido até mais. E é isso. Feliz Dia das Crianças pra vocês que não tem rodada amanhã. Mas vão ficar lembrando que o Palmeiras goleou e agora está líder isolado, né? Com mais vitórias. Que tristeza para vocês, né? Que tristeza. Feliz Dia das Crianças. Feliz dia de Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. Os porcos é louco. Eu tô muito feliz de ficar em todo mundo. Eles sabem também o que eu passei, né? Então foi muita resiliência, muito trabalho, muito foco. Porque querendo ou não, eu só
só tenho que agradecer a Deus, amigo, porque eu sei muito bem o que eu passei. É difícil. Poucos vocês sabem, mas antes de ir para o Mundial foi assim, muito difícil para mim, porque eu estava para ir. Infelizmente machuquei o joelho de novo, tive que ficar mais um mês parado. Então eu fiquei sozinho treinando no CT com o físio, né, do CT. Então foi muita resiliência e o carinho de todos. Olha aí, ó, a linha do tempo de Bruno Rodrigues, a gente viu aí a entrevista emocionada. 19/12/23 foi anunciado pelo Palmeiras. Aí, em janeiro de 24, a estreia oficial contra o Novo Horizontino. Ainda em janeiro de 24, sofreu lesão no joelho direito contra a Inter de Limeira, segundo jogo pelo time. Aí, em maio de 24, sofre lesão no joelho esquerdo em treino. Depois, em setembro de 25, volta a jogar depois de 1 ano e 233 dias, 14 minutos contra o Inter. E aí, no dia 1/10/25, segundo jogo desde o retorno, mais 16 minutos contra o Vasco. E no jogo de hoje, primeiro gol pelo clube e 68 minutos em campo. Por isso, essa emoção toda do Bruno também ao marcar gol, voltar a jogar mais tempo, enfim, justificado, né? Vladimir Bianchini chegando ao vivo aqui com a gente também, direto lá do Allianz, para trazer mais informações dessa vitória do Palmeiras. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Outro beijo para você, Glaucio. Um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O clima no Allianz Parque era o melhor possível. Os torcedores apoiaram o jogo todo, principalmente a questão do Bruno Rodrigues. Foi bastante emocionante quando ele fez o gol. Todos os jogadores foram abraçá-lo, ele também beijou os joelhos. Ele estava bastante emocionado porque ele não fazia um gol há praticamente 1 ano e 11 meses, quando ele jogava ainda pelo Cruzeiro. Você falou a respeito também de todo o calvário que ele passou, 2 cirurgias no joelho. Na zona mista ele estava bastante emocionado. Os torcedores também gostaram muito da questão do Veiga. Ele foi muito aplaudido durante o jogo todo. O Palmeiras conseguiu uma vitória tranquila. O Bruno Fux também falou a respeito na zona mista sobre a possível permanência dele no Palmeiras. Reiterou que é o desejo dele permanecer aqui no Verdão. O próprio Abel Ferreira também quer que ele fique. Então é uma questão de negociações, justamente para quem sabe nas próximas semanas já ser anunciada a permanência do jogador, que vem sendo bastante importante aqui no Verdão. Palmeiras que hoje teve 40 mil pessoas no Allianz Parque, um público muito bom, uma renda de mais de 3 milhões. E agora o Palmeiras tem uma vantagem muito boa no Campeonato Brasileiro. Agora, além de questão de liderar, ele lidera com uma certa folga, já que tem vitórias a mais do que o Flamengo. A gente vê também a questão da defesa do Palmeiras, que praticamente não sofreu durante o jogo todo. O Everton teve praticamente um chute só a gol, que foi justamente o que ele levou do Rodrigo San. Foi a única finalização certa do Juventude. Então o Palmeiras, mesmo com 10 desfalques, incluindo o Gustavo Gomes, a dupla de ataque, Flaco Lopes, também o Vitor Roque, conseguiu fazer uma partida muito segura, saiu com a liderança e o principal objetivo, que era abrir uma certa distância em relação ao Flamengo. Agora volta a jogar contra o Bragantino e aí pode, quem sabe, até mesmo abrir uma distância ainda maior para o segundo colocado, Glaucia. Boa, Vlad. Obrigada pelas informações, amigo. Bom término de trabalho aí, acompanhando também, trazendo, a gente viu aí as entrevistas nesse pós-jogo de Palmeiras 4, Juventude 1. Só pra gente não perder o gancho, né, Zupa? A história do Bruno Rodrigues também, a emoção dele ali nesse retorno que está sendo aos poucos, a gente viu, né, ganhando minutagem, mas hoje já faz gol diante da torcida. Foi muito comemorado por todo mundo, né? O quanto isso é importante também para um jogador que fica quase 2 anos aí parado, lesão nos 2 joelhos. Que história, né? O que ele passou, nós aqui do nosso lado, nós não somos capazes de mensurar. Mas os jogadores são, e eu me lembro que no jogo em que ele voltou, né, quando ele entra no segundo tempo, nesse mesmo Allianz, acho que foi contra o Fortaleza, como ele é abraçado pelos jogadores, como os jogadores se emocionam com a volta dele, porque os jogadores do Palmeiras sabem exatamente o que ele passou, sabem porque são colegas e passam pelo mesmo tipo de lesão, e sabem porque acompanharam, né? Então esse gol marcado pelo Bruno Rodrigues, o momento em que ele, depois do gol, ajoelha e dá um beijo no joelho que se lesionou, o último joelho que se lesionou, é muito tocante. E ele foi um cara importante para suprir a ausência de atacantes mais agudos, né? Porque sem a dupla, sem o Flaco, sem o Vitor Roque, o Abel não tem jogadores para compor com o mesmo perfil. Então ele foi de Bruno Rodrigues como um dos homens de frente e o Veiga flutuando com o Maurício, mas mais o Veiga sendo o outro, os dois jogadores por dentro mais agudos. E o Veiga é o meia. Então o Bruno Rodrigues era o atacante dentro de um modelo que privilegia jogadores com esse perfil. E ele conseguiu se sair bem, ajudando em algumas
algumas jogadas, participando de algumas construções e marcando o seu gol, como eu disse, com uma tremenda contribuição do Jandrei, um frangaço do Jandrei, mas um dos momentos marcantes dessa vitória tão impactante do Palmeiras por vários motivos, e a história particular do Bruno Rodrigues é certamente um dos capítulos dessa vitória do líder em pontuação do Campeonato Brasileiro. E é interessante ver também como, a essa altura do campeonato agora, o Palmeiras volta a ter o que sempre teve nesse trabalho do Abel, né? O encaixe mesmo com muitas mudanças. Oscilou tanto esse ano, né? E a gente não via isso, principalmente quando o Palmeiras estava desfalcado, sofria demais. E hoje já não. A gente já vê isso, que é uma característica muito forte do trabalho dele, né, Zu? Algumas das digitais desses 5 anos, praticamente, de Abel Ferreira como técnico do Palmeiras, que demoraram mais a ser vistas no time desse ano, também porque é um time em transformação, é um time novo, como mesmo disse o Abel, para 2025, começam a ser vistas com mais frequência nessa reta final de temporada. Contra o São Paulo, questões de arbitragem à parte, a gente viu o nível de resiliência do jogo, o tipo de virada que no Brasil só o Palmeiras parece ser capaz de buscar com tanta frequência, e hoje a gente voltou a ver aquele tipo de jogo que a gente sabe, alguns times podem tropeçar. Tem jogo em que o Palmeiras sabe que tem que ganhar. E o Palmeiras do Abel geralmente ganha esses jogos. E hoje ganhou sem meio time, com muita autoridade, sem abaixar o ritmo o jogo inteiro. Então é uma curva de crescimento muito grande nas mãos de um técnico deste nível, na reta de chegada de 2 campeonatos tão fundamentais como é o Brasileiro e como é a Libertadores. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a goleada do Palmeiras 4-1 sobre o Juventude Verdão voando no Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui algumas notas aí dos jogadores do Palmeiras ontem. Os jogadores que tiveram as maiores notas na partida, pessoal, foi o Bruno Fux, recebeu nota 8.4. O Andrés Pereira recebeu uma nota 8.3. Felipe Anso recebeu uma boa nota também, 8.3. Rafael Veiga recebeu uma boa nota, 8.7. Maurício, 8.1. Bruno Rodrigues, 8.7. E a maior nota ficou com o Abel Ferreira, 9.2, a nota do Abel Ferreira. Quem teve a pior nota foi o Everton, o goleiro. O Everton teve uma nota de 4.9. E aqui falando dele, a matéria fala assim, ó, saiu muito mal da meta no gol no Juventude aos 30 minutos do segundo tempo. Foi uma das únicas bolas que foi em direção ao goleiro durante todo o confronto. Então teve a menor nota aí o Everton. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.